Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com. E sim, eu estou trabalhando 60 horas por semana, tá uma correria a minha vida, estou na luta, estou na greve, estou na batalha por melhoras na educação pública deste país, mas eu continuo lendo meus livros. E o último que eu li foi esse aqui, Direitos Humanos, Diálogos sobre Direitos Humanos. Ele é um livro, é um relatório sistemático de um projeto que foi realizado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e que ele é assinado, olha só, não é assinado por ninguém, nenhum ser humano. Você consegue ver aqui, ele é assinado pelo Ministério Público e movimentos sociais populares. Como é que foi realizado? Aqui tem até algumas fotos, Foi no ano de 2011, o Ministério Público resolveu sair do seu casebre protegido, que aqui em Porto Alegre, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ele fica em duas torres. Torres, assim, ostentação, assim, poderosas, duas torres. Tem até um caminhozinho no meio, assim, né? Um troço. É uma ostentação louca o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul. E que esse livro aqui, então, que os promotores de justiça, que deveriam promover a justiça, deveriam ser grandes advogados do povo, dos movimentos sociais, como é previsto na Constituição, eles notaram que o Ministério Público não cumpria essa função. Muito pelo contrário, o Ministério Público muitas vezes tentava proteger o Estado, proteger a classe política, também a classe dos grandes empresários, os grandes fazendeiros, e deixava os movimentos sociais com medo, apreensivo e não ajudavam em nada, não advogavam pelo povo porcaria nenhuma. Então esse projeto seria uma tentativa de aproximar o Ministério Público com as instituições sociais, com as organizações sociais, que vai então desde o movimento do Sem Terra até os grupos aí de defesa LGBT, direito das mulheres, grupos antirracistas, antifascistas e assim por diante. O livro, basicamente, então, são pequenos textos que foram apresentados nesses congressos, nesses diálogos, textos para problematizar essa questão de como o Ministério Público pode ser o advogado do povo, buscar a aproximação do Ministério com os movimentos sociais, buscar novos rumos, fazendo que o Ministério Público realmente cumpra a sua função, da qual é prevista na Constituição Federal, e todas as diferenças entre teoria e prática da promoção da justiça social. Fala aqui em direitos humanos são os direitos universais que todo cidadão deveria ter, que é previsto na Cartilha dos Direitos Humanos, é previsto na Constituição, é previsto na lei. Então, direito à liberdade de expressão, direito à opinião, direito à educação, à saúde, à cultura, à comida, à moradia, todos esses direitos que no nosso Brasil, mesmo com o trabalho, mesmo com o esforço, os indivíduos muitas vezes não conseguem efetivar. Mesmo trabalhando, não consegue ter a sua casa, não consegue ter a sua terra, não consegue ter a sua dignidade. O Brasil falha, o Brasil fracassa ao não promover os direitos humanos. O Ministério Público deveria então ser a instituição que deveria lutar por isso, e lutar contra abusos exercidos tanto pelos políticos, tantos por aqueles que têm um excesso de direitos e que esmagam aqueles que não têm quase nenhum. O texto, no geral, é superficial, porque todos os textos aqui presentes no livro são introduções para problematizar, durante esse evento. Quem escreve os textos são tantos promotores do Ministério Público como pessoas das organizações sociais. Então, os textos às vezes são bem variados, às vezes não. Por quê? Basicamente é sempre uma introdução, dizer por que é importante esse diálogo, o que tem fracassado, o que a gente pode fazer para o futuro e assim por diante. Por exemplo, aqui trazer algumas questões para vocês
que o livro trabalha. Olha, para quem trabalha o Ministério Público? Ministério Público versus movimentos sociais. Tem aqui um texto bem interessante, que é Estado Asséptico ou Estado Ético, que é da Virginia Fakes, que é uma discussão sobre a ética comunitarista ou dialética contra a ética formal ou liberal. Texto bem interessante, até me surpreendeu, está aqui no meio, bem filosófico, né? Tem um outro texto aqui que fala sobre preconceito contra a ideia de direitos humanos, que é algo que a nossa sociedade sofre bastante, até por não entender esse conceito, né? A origem desse preconceito sendo na ditadura. Dizer que o Estado, aqui no Brasil, sempre esteve em favor dos privilegiados e não daqueles que mais necessitados. E o desconhecimento total da população sobre o Ministério Público. O nome do texto se chama Manhãs de Sol no Chão da Praça, que, se não me engano, é por um dos líderes sociais, né? Solon Eduardo Anes Viola é o nome. Depois tem aqui uma questão da dificuldade humana, né? Da pessoa representante de direitos humanos estar tanto nos movimentos sociais quanto, como eu diria assim, exercendo a sua função pública no Ministério Público, né? A Miriam Balestro traz a questão do problema do subjetivismo quando o assunto é direitos humanos na legislação brasileira, ou seja, que os casos são analisados de maneira subjetivista pelos juízes quando o assunto é direitos humanos aqui no Brasil. E também um texto interessante do Leandro Gaspar, que ele traz a questão do Dr. Stockman, que é um livro de literatura onde mostra o afastamento do juiz em relação, ou do promotor, em relação aos fatos reais, né? Isso é bem preocupante. Então, essa fica a dica de leitura. Eu acho que é um livro que você não sei como deve encontrar. Procure aí talvez no Ministério Público do Rio Grande do Sul, alguma coisa do tipo. Se você puder ler, vale a pena para conhecer um pouquinho mais do trabalho do Ministério Público. Obrigado, valeu e até a próxima. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Lembre-se de dar o joinha, de curtir, de compartilhar esse vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito, clique aí no vermelho e se inscreva para mais filosofia no seu YouTube. No link da direita, em azul, você assiste mais um vídeo de filosofia, e no verde também assiste os vídeos de videogame aqui do canal, que também são bem legais e interessantes. Filosofia hoje, filosofia sempre, vamos que vamos!